Quinta-feira, 16 de abril de 2026, hora do café com Cosenza. E vamos falar de João Fonseca, vamos falar um pouquinho de Carlos Alcaraz, que preocupa um pouco. Mas como o João Fonseca não joga hoje, só joga amanhã em Munique, dá para falar com um pouquinho mais calma da partida dele contra o Ben Shelton, que vai acontecer. São dois parceiros de patrocinadores, dois patrocinados pela ON, já fizeram algumas coisas juntos. Pelo que consta, os dois se dão bem. Então vai ser um jogo interessante e acho que vai ser um jogo divertido. São dois caras jovens que gostam de jogar com a torcida e para a torcida. E eu estou animado para ver o que vai acontecer. Estou intrigado para ver como esse matchup vai se desenrolar na quadra num jogo que é importante para os dois. É quarta de final de um ATP 500. A gente não está falando de um slam, mas para o Shelton é importante esse pré-Roland Garros, essa sequência, né, no Saibro. E para o João, acho que todo evento é importante, nem que seja para adquirir ritmo, para amadurecer, para aprender coisas, para adquirir informação sobre adversários novos, adversários diferentes, e que ele vai, né, certamente rever, reencontrar em torneios maiores. Então, acho que ter nas costas essa sequência que ele já tem, né, contra Sinner, Alcaraz, Zverev, e agora o Shelton, é importante. O Shelton é um cara que, assim, é muito relevante em quadras duras, e na grama também, claro, e nem tanto no saibro, mas é interessante ter essa experiência de jogar contra o Shelton. O João é favorito nas casas de apostas. Acho que não é um jogo tão simples assim, né? Acho não, sei que não é um jogo tão simples. Shelton é um cara que não perde jogos assim por entrar em quadra desfocado, desinteressado e tal. E em quadra dura, muito menos, né? Eu até falei isso já em alguns áudios anteriores, que ele é um cara que dificilmente, num jogo de melhor de 5 ou num Masters 1000, ele dificilmente perde jogos em que ele é favorito ou que ele é muito favorito. E eu acho que o jogo contra o Fonseca tem um aspecto aí adicional de marcar território para ele. Mesma coisa que eu falei contra o Alcaraz, e acho que valeu pro jogo contra o Zverev também. Acho que ninguém quer perder do João, e soa meio clichê falar assim, porque ninguém quer perder jogo nenhum, né? Você não entra na quadra para perder nunca, então soa meio bobo falar, ninguém quer perder pro João. Mas o ponto dessa frase é deixar claro que eu acho que todos eles têm uma motivação especial vendo o João do outro lado da quadra, sabendo que é um tenista em ascensão. Todos querem entender o jogo do João, né, de perto, dentro da quadra, e todos querem evitar derrotas e evitar, né, aquela passagem de bastão, digamos assim. Acho que não é essa a melhor expressão, mas foi o que veio na cabeça agora. Mas acho que ninguém quer ver um jovem, um tenista mais novo, que está entrando no top, né, ali já foi top 30, agora tá 35, né? Mas está subindo no ranking, que vai brigar com esses caras ali para estar no top 10, para brigar por título de Masters 1000, de Slam, em breve, é o que todo mundo espera. E o Shelton tem essa noção. Então acho que tem esse duelo de amanhã, tem um pouquinho isso de marcar território, de mostrar: eu tô aqui, você não vai me passar tão fácil assim. Ainda que seja no Saibro, ainda que o Shelton entenda que ele não é tão favorito no Saibro como em quadras duras, mas tem sempre um aspecto mental, psicológico aí nesse tipo de confronto, ou qualquer confronto contra um adolescente, né? Ninguém gosta de perder para os caras que estão subindo, para os caras mais jovens que têm menos tempo de circuito, né? Isso é de modo geral, não é específico o João Fonseca. Mas o que eu posso falar desse jogo? Sendo no Saibro, eu acho que o João é favorito, mesmo concordo com os odds das casas de aposta. No fato dele ser favorito, acho que ele não é tão favorito quanto as odds sugerem. O que eu temo desse matchup, desse casamento de estilos, é que ele talvez seja, no papel, para o que o João joga hoje, o pior
no sentido dele enfrentar um canhoto e um cara que vai insistir em ficar ali na cruzada, jogando o forehand dele contra o backhand do João. O João teve problemas contra o Zverev quando eles ficaram trocando esquerdas, teve problemas contra o Sinner quando eles trocaram esquerdas. Foi um jogaço do João ali, e eu acho que um dos grandes méritos do João foi conseguir fugir disso e atacar mais a direita do Sinner. Inclusive no saque ele sacou muito na direita do Sinner. Mas quando eles entraram em trocas de backhand, o Sinner levou vantagem. Óbvio que estou falando da esquerda do Sinner, né? Então não é uma esquerda qualquer. E mesma coisa do Zverev. A esquerda do Zverev é uma parede ali de solidez. Mas o Shelton... aliás, isso valeu para o Tabilo também. O Tabilo, quando conseguiu impor esse backhand cruzado, ele levou vantagem contra o João. Não conseguiu fazer isso com tanta frequência assim, mas incomodou. E o Shelton é mais tenista que o Tabilo. Tem um saque que é muito mais eficiente, é um dos melhores saques do circuito, e tem uma esquerda que, um forehand, né, de canhoto, que tem spin, que tem potência, que tem profundidade, e ele sabe muito bem ditar o jogo a partir dali. Ele sabe fazer esse jogo que a gente chama de jogo de canhoto, que é cruzar no backhand do cara majoritariamente e esperar a chance de atacar na paralela. O Shelton faz isso muito bem, e isso pode causar mais problemas para o João do que o Tabilo, ou do que as últimas partidas que o João disputou contra o Rinderknecht, contra o Berrettini. Acho que até, não sei, contra o Zverev talvez não, mas entende o meu ponto aqui? Eu temo pelo matchup, pelo casamento dos jogos e pelo Shelton ter essa arma, que é o forehand com spin, forehand que anda e um forehand cruzado, que se o João não conseguir aprofundar a esquerda dele, se ele não conseguir usar essa esquerda na paralela com eficiência, com profundidade, e se ele ficar preso ali no forehand do Shelton, acho que ele vai ter muitos problemas. Vai ser um jogo que ele vai precisar sacar melhor do que ele sacou contra o Rinderknecht. Nos breakpoints ele sacou muito bem, mas na partida toda ele jogou com porcentagem ali, acima de 60%, mas não fez muitos aces, não ganhou tantos pontos de graça assim com o saque. Acho que contra o Shelton seria interessante ele ganhar um pouquinho mais de ponto de graça com o saque, mas tem que ser uma atuação sólida, né? O saque é mais importante num jogo desses, contra o adversário que tem no saque uma grande arma, porque se ficar confortável para o Shelton confirmar o saque, também ele fica mais à vontade para jogar, para ser mais agressivo nos games de devolução. É esse efeito bola de neve que a gente sempre vê quando você enfrenta um grande sacador. Se o cara começa ali a sacar bem, confirmar de 0, de 15, de 0, de 15 todo o game, uma hora ele vai enfiar 3 devoluções, vai acertar 2 e vai causar problemas para o adversário, porque fica muito confortável arriscar nos games de devolução se você não está sendo pressionado nos seus games de saque. Então, acho que o João tem que sacar muito bem, tem que fazer o Shelton jogar, e não deixar ele ser ofensivo demais, e o Shelton vai tentar ser ofensivo com o forehand. Esse matchup me preocupa. Se o João conseguir impor sua direita, né, na esquerda do Shelton, que é talvez um matchup contrário, pelo menos nos games de saque, conseguir tirar o jogo do forehand do Shelton, acho que o João leva grande vantagem, né, o forehand dele contra o backhand do Shelton. Se o João conseguir usar a esquerda na paralela, se ele conseguir sacar bem, acho que ele tende a levar vantagem aí. A questão ele consegue minimizar o forehand cruzado do Shelton? Se conseguir, beleza. Se não, aí ele vai ter problemas. Era isso que eu tinha para falar sobre esse jogo, mas tem uma pergunta aqui que o Pedro Melo mandou, que é o seguinte: você citou hoje na análise flash que o jogo do João contra o Rinderknecht quase não teve pontos com mais de 9 trocas de bola. Dá para esperar algo parecido pelo estilo do Shelton? E qual a melhor estratégia para o João? Já falei um pouquinho da estratégia. Acho que não vai ser tão parecido, não. Acho que o Shelton gosta de troca de bola. Não que ele goste de trocas longas, mas ele é um cara que ele tem a paciência necessária para atacar com bolas de alta porcentagem.
ele não vai arriscar tanto, ele não vai subir tanto a rede, e acho muito que ele vai insistir nisso de forehand cruzado até ter bolas boas para atacar. Ele não vai tentar definir o ponto loucamente ou se desesperar se a troca de bola se estender para 4, 5, 6, 8, 10 golpes, sabe? Não é o perfil do Shelton, não é o perfil do Shelton se afobar ou acelerar as coisas ou tentar um saque e voleio. Não, ele é agressivo, mas é um agressivo que não é kamikaze. E eu acho que passa por aí. De repente, se o João conseguir segurar o Shelton no backhand, talvez o Shelton tente forçar alguma situação para sair disso. Mas se esse jogo passar mais pelo forehand do americano, aí eu acho que não. Aí acho que ele joga com paciência, ficando ali 2, 3 cruzadas, esperando uma bola mais curta para atacar uma paralela, para variar, para mexer o João. Acho que é por aí. Acho que ele vai testar o backhand do João e vai testar a movimentação do João. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então, essa era a pergunta. Para terminar, vou falar um pouquinho do Alcaraz, que desistiu do ATP 500 de Barcelona, depois de vencer uma partida, por um problema no punho, e preocupa porque Barcelona é um torneio que, óbvio, ele gostaria de jogar e tentou jogar em casa, né, tá no país dele, mas preocupa porque ele disse que sentiu essa dor no punho durante uma devolução de saque e que essa dor foi aumentando ao longo do jogo. E na coletiva que ele deu em Barcelona, né, que ele anunciou que não ia jogar mais, ele fala assim, abre aspas, que é uma lesão um pouquinho mais séria do que todos esperávamos. Fecha aspas. E aí ele diz que tem que escutar o corpo e que espero que possam me ver numa quadra de tênis o mais cedo possível. Ele não estabelece um prazo, nem diz o torneio que ele pretende voltar. E o que me preocupa mais é que ele nem confirmou ainda sua participação em Madrid, que é outro torneio grande, outro torneio no país dele, que evidentemente ele não gostaria de se ausentar, né? Além disso, ainda tem o fator da briga pela liderança do ranking, que ele está ali, acabou de perder a ponta para o Sinner, está ali colado, são 500 pontos de Barcelona que seriam valiosos, mais 1.000 de Madrid em jogo, então se ele não vai jogar é porque realmente não é algo simples que dê para administrar durante uma semana. E vale lembrar também que são 2 torneios de uma semana, né? Ele jogou Monte Carlo jogos seguidos até a final, e Barcelona também é um torneio de uma semana, então ele jogaria quase sem tempo de descanso. Madrid já tem ali dias de folga, o torneio para ele não começa na segunda-feira, nem na terça, quer dizer, o torneio nem começa na segunda, né? Acho que começa terça ou quarta, mas para ele ia começar na quinta ou na sexta. Então, a minha impressão é que ele vai tentar tirar essa semana e a semana que vem, né, a parte da semana que vem que ele não joga, para recuperar, para tentar estar em quadra em Madrid, né? O país dele, o torneio dele. Acho que ele gostaria de estar lá. Acho não, né? Tenho certeza que ele gostaria de estar lá. Mas também acho que, como ele fez ano passado, ele não joga Madrid, acho que ele não vai sacrificar o corpo antes de um slam para jogar um Masters 1000 onde quer que seja. Então, se ele já foi cauteloso ano passado, não há por que a gente achar que vai ser diferente esse ano. Então, mas preocupa porque ele fala que é uma lesão um pouquinho mais séria do que ele esperava. Então, vamos ver o que acontece. É uma pitada de sorte para o Sinner nesse sentido, da briga pelo número 1 do mundo. Não que eu acho que o Sinner estivesse preocupado demais com essa posição, mas é o que tem. E aí vamos ver o quanto isso afeta ou não a evolução do Alcaraz num período de pré-Roland Garros. Como é que ele vai chegar em Roland Garros? Se essa lesão vai atrapalhar, não sei, né? Pode ser até que impeça a participação dele em Roland Garros. Não parece, por enquanto, ser o caso, porque tem tempo para lá, né? Tem um mês ainda. Então, não sejamos precipitados. Mas pode ser que prejudique a evolução dele, a sequência de jogos, o ritmo, e que ele não chegue tão bem ou do jeito que ele gostaria de chegar em Paris. E a gente espera para ver. É isso por hoje, gente. 15 minutinhos de café e voltamos amanhã
porque é o dia de Fonseca e Shelton. Acho que a gente vai ter bastante assunto. Dependendo do jogo, eu ainda falo, se tiver pergunta dos apoiadores, também falo um pouquinho mais sobre essa partida para vocês ouvirem antes de acontecer. Mas, de qualquer maneira, a minha prévia do jogo está aqui, feita, registrada. E tem Bia jogando hoje também, vamos ver o que acontece. Então, espero conseguir ver, e aí, se eu vir, falo sobre isso no próximo café também. Beleza, gente? Um abraço e uma ótima quinta-feira para todo mundo.